tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Espero que sim. Vamos lá então? Bom, hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 6, tá? Lá na página 73. Vamos falar hoje um pouquinho sobre desigualdade social e urbana. O que é desigualdade, professora? Desigualdade significa que não são iguais, tá? Significa diferença, algo que é diferente. Então, vamos saber um pouquinho sobre esse tema hoje. Além de serem diferentes entre si, as cidades podem apresentar grandes diferenças internas. Alguns bairros costumam ter ruas bem cuidadas e organizadas, e serviços como redes de água e esgoto, praças, águas, escolas, hospitais, grandes centros comerciais, etc. Ou seja, a qualidade de vida costuma ser melhor nesses lugares. Em outros bairros, principalmente na periferia, é comum haver ruas sem asfalto ou com serviços públicos precários. Aqui embaixo tem uma legendinha falando pra gente que é periferia. Olha lá, periferia é uma região afastada do centro urbano, ou seja, longe do centro da cidade. Precário, olha lá, de má condição. Não dá para ler direito aqui para mim. Precário, de má condição. Deficiente. Voltando lá no texto. A falta de praças e de locais de lazer. E frequentemente o transporte público também é ruim. Há poucos ônibus e eles circulam muito cheios. Nestes lugares, as condições de vida são mais difíceis. Em nossa sociedade, há grandes desigualdades sociais e elas são visíveis na paisagem das cidades. Muitas famílias, por exemplo, são obrigadas a viver sob o risco de enchentes ou de desmoronamentos, pois não têm condições financeiras para adquirir uma moradia em lugar seguro. Aí em cima tem uma imagem, ó, Praia de Iracema. Aí em cima, ó, Praia de Iracema e Fortaleza, no Ceará. É um dos bairros mais ricos da capital cearense. Nesse município, no entanto, são grandes as desigualdades sociais urbanas. Essa foto é de 2015. Olha aí na imagem de baixo. Habitações precárias às margens do rio poluído, em área pobre, no município do Rio de Janeiro. Essa foto é de 2017. Tá vendo? Então, tem cidades que têm lugares muito bonitos e bem completos para a população. E outras que têm também lugares mais precários, né? Mais difíceis de viver ali, né? Imagina a quantidade de doenças que a pessoa que mora perto da margem de um rio poluído, né? Não deve ter, né? Vamos lá, então. Perguntinha número 1. Assinale os serviços que existem no lugar onde você vive. Na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, tem iluminação pública? Tem água encanada? Ou seja, tem água na torneira? A água sai da torneira, do chuveiro? Tem escola pública? Tem ônibus? Passa ônibus perto da sua casa? Tem rede de esgoto onde a água suja vai embora? Tem uma unidade básica de saúde, uma UBS? Coloquem aí, tá? Número 2. O que você gostaria que houvesse no lugar onde você vive para que ele fosse melhor para todos? Aí tá falando para conversar com a turma, mas vocês podem estar escrevendo aí pra gente, tá bom? Na página 74, mobilidade urbana. Para que as pessoas possam ir de um lugar para o outro em uma cidade, é preciso que elas se locomovam. Elas podem fazer isso a pé ou utilizando meios de transportes, como bicicleta, ônibus, carro e metrô.
O conjunto de condições de deslocamento disponível para as pessoas no meio urbano é chamado de mobilidade urbana. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo de frota de veículos nas cidades brasileiras, o que tem causado grandes congestionamentos, além de aumentar o tempo dos deslocamentos e o custo de transporte. Por isso, a mobilidade tem sido um tema discutido com frequência em muitas cidades. Algumas medidas tomadas por diversas prefeituras para melhorar a mobilidade urbana são a delimitação de faixas de circulação exclusiva de ônibus, tornando mais rápidas as viagens com esse meio de transporte, e a criação de ciclovias, delimitando trechos de vias em que apenas bicicletas podem circular. Essas medidas também ajudam a preservar o meio ambiente, pois com menos carros nas ruas, menos poluentes são lançados no ar. Perguntinha número 1. Reúna-se com alguns colegas e pense em possíveis soluções para melhorar a mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades. Depois compartilhe a ideia com outros grupos. Então, aí vocês podem escrever no caderno, peça ajuda para algum adulto, alguém que estiver próximo de você, um irmão, a irmã, o pai e a mãe, tá bom? Aí vocês colocam, tira a foto e manda pra gente. Perguntinha número 2. Observe a ilustração ao lado. De acordo com ela, quem tem prioridade de trânsito, as pessoas ou os carros? Dê sua opinião sobre o porquê disso. Olha lá como que é a prioridade nas cidades. O pedestre, tá vendo? Maior, ciclista, transporte público, transporte de carga, e lá embaixo ficou carros e motos, tá bom? O esquema mostra vários patamares ou níveis com diferentes tipos de deslocamento. Observe que a figura é uma pirâmide invertida. Quanto mais largo for o patamar e mais acima estiver localizado, maior a prioridade do tipo de deslocamento que está representado sobre ele. Ou seja, dá para ver aí, os pedestres têm mais prioridade do que os ciclistas. A prioridade dos ciclistas é maior do que o do transporte público. O do transporte público é maior do que o transporte de carga. E o transporte de carga tem mais prioridade do que os carros e as motos, tá bom? Página 75. Representações. A planta da cidade. Planejar o deslocamento no espaço urbano exige não apenas a verificação das distâncias a percorrer, também é necessário traçar rotas considerando os pontos de referência e as características das vias de circulação. Assim, é possível ganhar tempo dando preferência às rotas mais curtas, por exemplo. Neste sentido, as plantas são um instrumento de orientação espacial que pode auxiliar na definição das rotas. Como tem escala pouco reduzida, as plantas apresentam muitos detalhes que facilitam essa tarefa. No exemplo abaixo, a planta representa alguns bairros de Goiânia, em Goiás. Nela é possível visualizar o nome e a direção do trânsito de ruas e avenidas e vários pontos de referência. Olha aí, Goiânia, planta do setor central, no oeste e sul. Essa planta é de 2014, tá? Localize na planta de Goiânia o Palácio das Esmeraldas e o Bosque dos Buritis. Pense na rota mais curta entre eles, saindo do Palácio das Esmeraldas. Em seguida, escreva essa rota no caderno ou em uma folha avulsa. Escreva no caderno, tire foto e mande pra gente, tá bom? Vamos lá então agora aqui a página 78. Aprender sempre.
Os centros de pesquisas são espaços de produção de conhecimento, geralmente localizados nas cidades. Nesses lugares, analisa-se, por exemplo, informações sobre o tempo atmosférico que são coletados tanto no campo como na cidade. Com 2 colegas, faço uma pesquisa em uma folha avulsa, elaboro um pequeno texto respondendo a seguinte pergunta: como o conhecimento sobre o tempo atmosférico, normalmente produzido na cidade, pode ser utilizado pelos agricultores no campo? Essa perguntinha vocês podem responder no caderno também, tá bom? Como das outras vezes, pode pedir ajuda para algum adulto, tá joia? Leia o texto abaixo, depois responda a questão. Dona do Melhor, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do país. São Caetano do Sul atrai moradores de São Paulo e outras cidades vizinhas, com a expectativa de melhor qualidade de vida. Para quem chega na pequena cidade de 15 quilômetros quadrados, o bom índice que mede longevidade, que são os anos de vida, educação e renda da população, é traduzido em boas escolas, maior segurança e amplas opções de lazer. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é medida que avalia a qualidade de vida da população em um município, levando em conta esperança de vida, que é os anos de vida, educação e renda das pessoas que vivem nele, tá bom? Essa foto ficou bem ruinzinha, né? Ficou bem embaçadinha. O que motiva a migração de muitas pessoas para São Caetano do Sul? Essa cidade aí, ela parecia ser bem atrativa, né? Por que pareceu ser tão bacana? Então, vocês vão colocar nessa linha aí. Perguntinha número 3. Observe a foto ao lado. Em seguida, explique por que ela está relacionada à desigualdade social nas cidades. Olha aí. Vamos tentar aumentar aqui um pouquinho para a gente ver essa imagem aqui, ó. Dá para ver aí, olha que bonito esses prédios, né? Prédios de luxo, né? Olha aí, com piscina, muitos andares. Parece que é bem... Quem mora aí deve ter bastante dinheiro, né? Porque deve ser bem caro. Tem muito verde, tá vendo? Muitas árvores. Aí do lado ali, mais no cantinho ali na foto, ali na parte de cima, tem alguns prédios que já não são tão luxuosos como esse, né? Dá pra ver que são mais simples, tem menos árvores, né? É menos espaçoso, aí ali já não tem piscina, né? E aí dá pra ver também, a gente tem uma ideia de algumas casas aí também, tá? Então, essa imagem tá mostrando um pouco sobre isso. Aí vocês vão relatar pra gente, tá bom? Página 79, leia o texto e em seguida responda as questões. Observe que a bicicleta só traz benefícios, nos ajuda a manter a forma e é um excelente exercício para fortalecer as pernas. É muito mais rápida do que andar a pé. Atravessa qualquer congestionamento, dá uma sensação incrível de liberdade. Não usa nenhum tipo de combustível, não solta nenhum tipo de fumaça no meio ambiente e não faz nenhum tipo de ruído desagradável. Com as grandes cidades cada vez mais abarrotadas de pessoas e de carros, e o grande problema da população, fica evidente a necessidade de se pensar em alternativas para o transporte. Por isso, várias pessoas em diversas cidades do mundo aderiram à bicicleta como meio de transporte. Legal, né? Letrinha A. Como a substituição de automóvel pela bicicleta
como meio de transporte, protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, no texto está falando, né? A bicicleta, ela dá uma sensação de liberdade, ela chega mais rápido do que quando a gente vai a pé, ela não solta poluentes, não solta fumaça, não faz barulho, não necessita ficar abastecendo, né? Colocando combustível. Então, vocês vão avaliar. Isso é bom ou ruim para o meio ambiente? Aí vocês vão colocar aí se é bom, né? Por quê? Quais os motivos, tá bom? Letrinha B. No município em que você vive, a bicicleta é bastante usada no dia a dia? E aí você vê bastante bicicleta andando na rua? Muita gente indo trabalhar de bicicleta, indo para a escola. Se você já viu, se tem bastante, coloca aí, tá bom? Agora, perguntinha de número 5. Observe a imagem abaixo, que mostra o engarrafamento, e leia o diálogo nos balões. Depois, converse com os colegas sobre as questões a seguir. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Olha lá, que monte de carro, né? O engarrafamento aí. Aí, tem duas pessoas no mesmo carro e eles estão conversando, olha lá. Com essa crise, os pátios das montadoras ficam cheios de carros parados. Aí o outro responde assim: veja pelo lado bom. Quanto mais carros parados lá, menos carros parados aqui. Ou seja, as montadoras são as fábricas de carro. Então, a primeira pessoa fala assim: com a crise, ou seja, tá todo mundo sem dinheiro, né? Então os carros estão lá, os carros estão parados lá nas fábricas. Significa que as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar. Aí o outro responde assim: veja pelo lado bom. Quanto mais carros parados lá, menos carros parados aqui. Ou seja, se as fábricas estão vendendo pouco carro, significa que vai ter menos carro na rua, tá bom? Então foi isso que deu a entender. Tá joia? Letrinha A. Sabendo que as montadoras são as fábricas de carro, explique o diálogo nos balões, levando em conta a situação mostrada na imagem. Então, tem menos carros mesmo na rua, olha aí, volta lá na imagem e veja se tem pouco carro na rua. Veja se é verdade, tá? Coloquem aí. E letra B, o estímulo ao uso de carros oferta a vida nas cidades? Que valores devem guiar o planejamento da mobilidade urbana? Isso significa, então, o que a gente deve pensar na mobilidade quando se trata de engarrafamento, de toda essa parte aí, tá bom? Bom, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Não deixem de tirar as dúvidas, se ficou alguma, tá? A gente vai estar aqui para ajudar vocês. Um beijo, então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!